Compramos, pagamos, estimamos quantidade e conferimos o troco. Mas se olharmos bem de perto, aqui no mercado a matemática não está só nas situações que envolvem dinheiro. Bigode e a professora Simone vieram ao Mercado Central conferir a matemática que está nas formas e nas embalagens, nos códigos de barra e na organização das mercadorias. É o que vamos ver aqui em Matemática nas Feiras e Mercados. Um dos problemas mais interessantes que eu vejo aqui no mercado é discutir a aritmética das frutas. E é isso que eu vou discutir aqui com a professora Simone, que além de professora, também é dona de casa, né, Simone? Tudo bem, Simone? Tudo bem, Bigode. Você já tinha pensado na aritmética da configuração das frutas? Olha, eu já tinha pensado, porque quando a gente vai fazer compra, Bigode, a gente sempre faz uma relação assim da quantidade, do peso, para ver quanto que a gente vai pagar no final da compra. Por exemplo, você está vendo como é que elas têm uma certa regularidade, né? Em pilhas triangulares, piramidais. Por exemplo, você é capaz de dizer assim, batendo o olho, quantas frutas tem nessa pilha aqui de caquis? Olha, Bigode, eles têm toda uma lógica para organizar, né? Então eles começaram a organizar do maior para o menor, né? Em forma de pirâmide. Então 5, 4, 9. Eu calculo pela fruta ser um pouquinho maior, que tenha umas 30 frutas. Se você olhar de frente, tem um padrão, né? É uma sequência. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, só na visada de frente eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Mas na verdade é uma pilha tridimensional, né? Ela é em formato de pirâmide. Pirâmide de base triangular. Então, se a gente observar esse padrão, nós vamos ter 1, mais 3, mais 6, mais 10, mais 15. Só nessa pilha aqui tem 35 frutas. Chegamos perto, né, Bigode? Então, um desafio interessante para os alunos, eles poderem estimar, sim, mas depois chegar na resposta, tá? De se essa pilha tivesse 10 camadas, tá? É possível eu determinar a quantidade de frutas sem ter que contar uma a uma? Essa que é a ideia. E o mais curioso é que um problema semelhante a este já havia sido estudado por Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. O talento de Gauss para a matemática se manifestou quando ele tinha apenas 9 anos de idade. O menino Gauss realizou uma grande proeza em sala de aula que deixou o professor dele de queixo caído. O professor de Gauss passou uma tarefa bem complicada para a classe, para que os alunos ficassem ocupados o maior tempo possível. Eles teriam que encontrar o resultado da soma dos 100 primeiros números inteiros de 1 a 100. 3 minutos depois, o professor foi surpreendido quando Gauss gritou 5.050. E a resposta estava certa. Gauss usou uma estratégia engenhosa para achar rapidamente a solução. Acompanhe o raciocínio dele. Primeiro, Gauss imaginou a soma de 1 a 100 em ordem crescente. Depois imaginou esta mesma soma de trás para frente. Gauss observou que, alinhando as duas somatórias, cada coluna somava exatamente o mesmo valor, 101. Isso se explica porque na primeira soma de 1 a 100, as parcelas aumentam de 1 em 1. Enquanto isso, na soma de 100 a 1, as parcelas diminuem de 1 em 1, compensando o ganho de uma unidade com a perda de uma unidade. O pequeno Gauss percebeu que ao somar as duas linhas obtinha como resultado 100 vezes 101, que é igual a 10.100. 10.100 é o resultado da soma de 1 a 100 e de 100 a 1. Logo, ele dividiu por 2 e deu a resposta certa, 5.050. Ele somou o primeiro com o último, 1 mais 100, e multiplicou pelo número de termos, 1 mais 100 vezes 100. Depois, dividiu por 2. 1 mais 100 vezes 100 dividido por 2 é igual a 5.050. Agora, generalizando para um número inteiro qualquer, temos 1 mais n vezes n dividido por 2. Assim, obtemos uma fórmula que dá a soma dos n primeiros números inteiros positivos. O formato da pilha com aquele padrão, o padrão da soma dos n primeiros números inteiros, é triangular. Por essa razão, os números obtidos na fórmula de Gauss são chamados de números triangulares. Os números triangulares aparecem em muitas situações. Uma bem conhecida é na configuração das bolas de bilhar.
Um número triangular é um número da forma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n. Nós vamos encontrar aqui nesse mercado uma variedade muito grande de formas de agrupamento, tá? Que te dá possibilidades de você explorar a tabuada, explorar expressões aritméticas. Ao invés de propor às crianças fazer a expressão aritmética pela expressão aritmética, você pode colocar um contexto super realista em que ela tem que determinar essa quantidade. Você é capaz de dizer bem rápido quantas latas tem nessa pilha? O número de latas varia de 1 em 1. Como são 10 fileiras, temos 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 latas. Esta é a regularidade. Nosso problema ficou reduzido a encontrar a soma dos 10 primeiros números inteiros. Eis aí rapidamente a fórmula de Gauss aplicada. E pronto, a pilha tem 55 objetos. O problema do empilhamento de objetos permite explorar alguns tópicos da matemática escolar. A propósito, existe uma curiosa relação entre números triangulares e números quadrados. A soma de duas pilhas triangulares consecutivas forma um quadrado. Vamos conferir isso com números. Observe que a soma de dois números triangulares consecutivos é um número quadrado. 1 mais 3, 4. 3 mais 6, 9. 6 mais 10, 16. 10 mais 15, 25. 15 mais 21, 36. 21 mais 28, 49. E eis aqui mais uma curiosidade relativa aos números figurados. A soma dos n primeiros números ímpares é um quadrado perfeito. Os números triangulares e os números quadrados são conhecidos e estudados desde o tempo de Pitágoras. Como eles geram uma sequência que tem uma disposição espacial, geométrica, Pitágoras os chamou de números figurados.